Queridos irmãos e amigos, eu quero convidá-los para meditar conosco, para refletir conosco na palavra de Deus. A minha saudação a todos é com a paz de Cristo Jesus. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Leiamos o que diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Queridos, nós estamos meditando nas 7 cartas do Apocalipse. E nós chegamos hoje na segunda carta, que é a carta endereçada à igreja de Esmirna. Nós, ao começarmos a ler o texto, encontramos o Senhor Jesus dirigindo essa carta, tratando diretamente com o anjo daquela igreja. E nós temos a compreensão, entendemos que esse anjo se trata do líder espiritual daquela igreja, do pastor daquela igreja. Os estudiosos, alguns deles, a maioria deles, entende que esse homem era Policarpo, que foi discípulo pessoal do apóstolo João. Policarpo era então o principal pastor da igreja que estava na cidade de Esmirna. A ele, o Senhor Jesus dirige esta carta e começa dizendo a ele, mostrando a ele, lembrando a ele de quem de fato Jesus é. Ele diz, isto diz no versículo de número 8, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está dizendo que ele é o primeiro e ele também é o último. Ele está dizendo que ele foi morto. Ele lembra a sua morte na cruz, mas também lembra a sua ressurreição. Ele foi morto e reviveu. Ele está dizendo com isso que ele tem toda a prioridade e toda a autoridade para escrever, para falar, para revelar as coisas que está revelando para essa igreja. E ele continua dizendo, eu sei, ou eu conheço as tuas obras, no versículo de número 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ele está dizendo, olha, igreja, eu conheço as obras que vocês têm praticado, eu conheço a tribulação que vocês têm experimentado. É sabido pelos historiadores que a igreja de Esmirna foi uma igreja de muito sofrimento. Aqueles irmãos foram perseguidos por diversos imperadores. Aqueles irmãos sofreram pressões tremendas, perseguições tremendas, que nós sabemos que não são somente pressões e perseguições no reino político, mas principalmente no mundo espiritual. E é por isso que Jesus diz, eu conheço a tua tribulação. E ele continua dizendo no versículo de número 9, e conheço, eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, havia ali naquela igreja e naquela cidade algumas pessoas que se gabavam de ser da semente judaica, de serem descendentes de Abraão, mas eram esses os que estavam promovendo a perseguição contra aqueles irmãos. Ora, queridos, não foi à toa que Jesus enviou essa carta a essa igreja. É verdade que no versículo 10 ele diz àqueles irmãos, nada temas das coisas que hás de padecer. O Senhor Jesus não promete uma vida sem sofrimento para aquela igreja. Ao contrário, ele diz, nada temas das coisas que tu vai padecer. E ele continua dizendo no versículo 10 ainda, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ele mostra
quem está por trás das perseguições, quem está por trás das pressões que a igreja sofre, quem está por trás dos problemas de âmbito espiritual que a igreja sofre? É o diabo. E ele diz: olha, o diabo lançará mão de alguns de vós e lançar-vos-á na prisão, para que sejais tentados. Mas antes disso ele diz: não temas, nada temas dessas coisas que tu vai padecer. É interessante que o Senhor é detalhista quando ele diz: tereis uma tribulação de 10 dias. É entendido pelos historiadores, pelos estudiosos, que essa tribulação pode se referir primeiramente a 10 perseguições que a igreja de Esmirna experimentou, cada uma delas sob algum imperador romano. Ou então, pode se referir à última dessas perseguições, que foi sob o imperador Diocleciano e teve a duração de 10 anos. O certo é que o Senhor Jesus estava falando de perseguição, ele estava falando de sofrimento, ele estava falando que aquela igreja não deveria temer diante daquilo que eles iriam enfrentar. E ele estava dizendo isso porque ele, Jesus, estava com eles. Ele, Jesus, não os abandonaria. Queridos, o texto que nós lemos continua dizendo no final do versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante nós nos depararmos com esse texto em dias de pregação triunfalista, em dias de teologia da prosperidade, em dias da pregação dos amigos de Jó. Essa pregação é muito conhecida. Muitos dizem que o crente, se está sofrendo, é porque está vivendo em pecado, ou se está sofrendo é porque não está tendo fé, como Jó também foi acusado dessas coisas pelos seus amigos. Contudo, o Senhor Jesus, dizendo isso a essa igreja, nos faz entender que, de fato, nós precisamos ser fiéis até a morte. O que ele está dizendo aqui é: seja fiel até as últimas consequências, e eu te darei a coroa da vida. É verdade que nós aprendemos a ser fiéis na bonança, quando temos tudo, quando não estamos passando por nenhuma privação, por nenhuma necessidade, mas Deus deseja que nós sejamos fiéis também nas perseguições, nas pressões espirituais, nas opressões malignas, que nós sejamos fiéis, é o desejo de Deus. E Ele traz para nós uma promessa: dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor. Sejamos todos fiéis ao Senhor. Não negligenciemos a voz do Senhor. Não entendamos que o problema, que a tribulação, que a pressão vindo sobre nós é sinal de pecado, é sinal da presença de Satanás. Mas entendamos que os problemas que nos assolam são permissão de Deus. E o que Ele espera de nós é a nossa mais perfeita fidelidade. O que Ele espera de nós é que nós não o abandonemos, porque Ele também não nos abandonará. Finalizando esse texto, nós chegamos ao versículo 11 que diz... Finalizando esse texto, nós chegamos ao versículo 11 que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ele está falando da morte eterna, da segunda morte, as pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Ele está falando: quem vencer não receberá este dano. O nosso desejo, a nossa oração é que Deus nos abençoe e nos faça crentes fiéis, que sejam fiéis até as últimas consequências para a sua glória. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a compartilhar este vídeo, a enviar para o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção.